Seja bem-vindo ao Café, um podcast do Hub Católico. Café. Olá, amigos! Estamos começando aqui mais um Café, nosso podcast do Hub Católico. Eu sou o Thiago Lacerda, tenho, como sempre, a honra de ter aqui o meu colega de bancada, Alan Carrion. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Thiago. Sempre uma felicidade ímpar estar aqui contigo. E hoje, na presença aí ilustre do Roberto Malé, né? Malé, né? Malé. Certinho. Muito feliz também de poder te receber aqui. E vamos lá para mais um café, porque hoje a cápsula está turbinada e nós vamos fazer um café bem bacana. É isso aí, o Alan já adiantou, nosso convidado está aqui. Seja muito bem-vindo, Roberto Malé. É um prazerzaço te ter aqui com a gente. Muito obrigado, é um prazer também, obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui. E a gente já começa com a nossa pergunta tradicional, objetiva. Roberto Malé, quem é o Roberto Malé? Por favor. Bom, quem é propriamente o Roberto Malé, eu só vou saber no céu, né? Quando Deus me der aquela pedrinha, se Deus quiser, com o meu verdadeiro nome. Mas, afora meia piada, eu sou um ator já há muitos anos, né? Eu sou gaúcho, sou de Porto Alegre, então é uma alegria dupla estar aqui com vocês, ouvindo o sotaque de vocês. Né? Dá uma saudade esse sotaque. Dá saudades. E comecei a carreira como ator aí em Porto Alegre mesmo. Né? Comecei a estudar, fazer cursos de teatro em 77, portanto, com 19 anos. E em 80 eu entrei para o curso de artes cênicas da URGS. E ali eu conheci Maria Helena Lopes, que foi uma diretora de teatro daí de Porto Alegre, uma importante diretora de teatro, e que estava voltando de um estágio na França para a universidade, e fundou, no final do ano, junto com alguns outros atores, um grupo chamado Grupo TEAR, que atuou durante muitos anos aí em Porto Alegre, e do qual eu fiz parte durante um tempo. Então, a minha formação como ator, eu devo toda ela à Lena, como a gente chamava carinhosamente. Faz muitos anos que eu não a vejo, mas ela mora aí ainda, morava no bairro da Santa Cecília. Uhum. Depois vim para São Paulo em 86, para a cidade de São Paulo, mas também depois circulei por outros lugares, fui para o Piauí, depois fui para Santa Catarina, mas aí sempre já, mais do que atuando, dando aulas de teatro. Então, fui descobrindo há pouco que a minha vocação mesmo é a de pedagogo, apesar de ter tido uma carreira de artista muito longa até. Nos últimos anos tenho trabalhado muito pouco como artista e tenho trabalhado essencialmente como educador, como pedagogo, né? Então, fundei um grupo em São Paulo, em 92, com a minha mulher, a Isabela Ribeiro, que é atriz também, e alguns outros atores, e esse grupo chama Grupo Tempo. Nós atuamos na cidade de São Paulo durante 10 anos. Aí depois o grupo entrou numa crise, porque vocês sabem a dificuldade que é se fazer teatro neste país. Ainda mais um teatro que não é engajado com a esquerda. Eu não sou propriamente um direitista, um conservador, eu sou um cristão, sou um católico. Mas a gente é imediatamente identificado, porque a gente é anti-comunista, anti-esquerdista, com a direita. Então fica essa polaridade um pouco burra em termos artísticos, né? Porque nós temos grandes escritores, tanto de um quanto de outro lado do espectro político, e no meio e fora. A arte, ela não é necessariamente, né? Aliás, ela não é essencialmente um ato político, no sentido da luta pelo poder, né?
Sim, ainda que se faça, né? Que se use ela para isso, ela não precisa ser, né? É, e ela essencialmente, isso quando é feita por artistas até bastante engajados com a luta política, ela não é um instrumento de ação política. Não é? Ela não é, aí, quando ela vira isso, ela se torna o que a gente poderia chamar de arte aplicada. Né? Assim como você tem a arte aplicada à educação, você pode usar a arte para alfabetizar e etc., você também a pode utilizar como instrumento de ação política. Mas ela perde sua especificidade, sua essência, que transcende as questões de ordem mais imediatas, vamos dizer assim, né? De luta pelo poder, ou mesmo de luta pela riqueza, né? São coisas que estão um pouco abaixo da ação artística. Mas, enfim, e em 2002 eu comecei a dar aula, e durante esse período todo eu dava aula, dava cursos, oficinas, cheguei a dar durante 2 anos aula no curso livre de teatro do Tuca, da PUC de São Paulo, e a partir de 2002 eu estou dando aulas no curso de artes cênicas da Unicamp. Continuei morando em São Paulo durante muitos anos e há 2 anos, não, 3 anos já, eu me mudei aqui para Jundiaí, que fica justamente entre São Paulo e Campinas, né? Perto. Se bem que agora, com a peste, faz 1 ano e meio, 1 ano e pouco já que eu não piso no departamento fisicamente. As aulas são dadas online, as reuniões, é tudo feito online. Então, mas, de qualquer forma, eu estou aqui mais perto. E durante agora esses últimos anos, eu venho me dedicando mais ao ensino mesmo da vida cristã, da vida de oração. Tenho um curso, dei um curso agora aberto sobre o tema, mas eu criei um curso há uns 5 meses atrás, eu acho, chamado Tradição Cristã, que é um curso voltado basicamente para cristãos e para que a gente estude e medite sobre os fundamentos da fé, porque vinha constatando já há muito tempo, o católico brasileiro desconhece muito os dados fundamentais da fé, desconhece às vezes até assim aquela estrutura básica da oração, né, que os chamados métodos de oração, ele Os reza, sacramentos, né? não cumpre, né, houve uma queda muito grande na consciência cristã, vamos dizer assim, pelo menos no Brasil, mas parece que isso é um pouco universal. Mas aqui sempre parece que tudo é pior, né? Parece país tropical, né? Tudo fica grande, né? Eu sempre brinco que o Caminha foi profético quando ele disse: nesta terra tudo dá, né? Porque tem coisas que só assim, só no Brasil existem, né? Não é possível, é tão primário, tão babaca. Mas, enfim, não estou dizendo que os católicos são babacas, né? Eu ampliei. Mas, enfim, então eu venho, de uma certa forma, já estou com 63 anos, migrando, né? Mudando o foco do meu trabalho, porque eu também estudei muito arte litúrgica, a arte sagrada durante esses anos todos. Eu me converti em 88. Em 88 eu voltei à comunhão, né? Com 30 anos já. Eu passei muitos anos fora da igreja, eu tenho essa vivência que é muito já bem inserido no meio artístico, né? muito inserido. Já, na verdade, assim, completamente dentro, né? Foi uma conversão longa, que começou assim pela descoberta da filosofia, de autores de outras religiões também. Então, levou aí cerca de 6 anos esse processo todo. Mas eu também, mesmo quando começou, eu já estava no meio artístico, né? E assim, eu acho que isso já dá um painel básico. Assim, são 40 e poucos anos de atividade, né? Então, acho que a síntese da coisa está aí. Eu também acho que é uma coisa importante também que já em 98, acho, 9,
eu criei um site para o Grupo Tempo, onde eu colocava, que até hoje existe, compartilhei muitos textos teóricos sobre teatro e divulgava, quer dizer, numa época que a internet estava nascendo ainda. E meu pai trabalhava com computação no INPS. O pai é do tempo que você entrava no computador para trocar a aula, né? E aí eu, na década de 80, já fui sempre, ele foi comprando, quando surgiram os micro, ele foi comprando, quando ele comprava uma nova versão, ele me dava a antiga. Então eu cheguei a programar num TK-85, que é assim o que hoje uma máquina de calcular faz 1000 vezes mais do que isso, né? Mas então houve, e há 5 anos particularmente eu venho atuando muito aqui na internet. Eu falei isso porque assim eu tenho uma intimidade também com o meio virtual, que faz parte mesmo da minha trajetória, sabe? Eu aprendi a programar Basic, só depois já não mais, né? Mas a mexer naqueles softwares que hoje são dinossáuricos, né? Assim, não fazem, né? Mas aí então criei alguns cursos online, estou sempre atuando agora no Instagram também. Meu filho trabalha comigo e mais uma menina que fazem mais essa mediação, né? Mas eu estou sempre produzindo material para as mídias aí, as redes sociais. Então, digamos que foi muito natural e até familiar, até familiar essa inserção sua no mundo digital. Não foi, claro, ela é uma novidade a cada dia, né? Ela está sempre se atualizando, mas essa sua inserção, então, não foi uma grande novidade, não foi como descobrir a roda, se inserir no mundo digital e disponibilizar teus cursos numa plataforma. Não foi, pelo contrário, já estava em casa, né? Porque eu acompanhei todo esse desenvolvimento, né? No TK-85 você salvava um programa, né, na fita cassete, né? O programa não ficava dentro do computador. A fita era o HD, né? A fita era o HD, então você tinha que sempre gravar duas, porque depois quando ia ler, não lia a porra do dado, né? Então eu acompanhei isso ativamente, de maneira que eu me sinto muito à vontade mesmo nesse meio, sabe? E essa própria situação catastrófica que a gente está vivendo alterou muito pouco a minha vida concretamente, né? Só a Unicamp, para onde eu ia, mas eu já não estou dirigindo nem atuando faz muitos anos. De vez em quando eu faço um espetáculo solo que eu tenho a convite, né? Mesmo a convite, porque eu mesmo não me movo para produzir, sabe? O meu foco está mesmo aqui na pedagogia e agora nessa pedagogia virtual. Sim, já estava completamente estabelecido, né? Quando teve a necessidade mesmo de... Sim, sim. Veio a calhar, de uma certa forma. Só que, assim, multiplicaram-se também né, os cursos e tudo, né? Um boom por causa Corrência. disso. Mas o primeiro curso que eu fiz, que é o Encontro de Sua Própria Voz, foi em 2015. Já está fazendo 6 anos, né? Então, eu já vinha só agora, claro, essa situação acentuou a coisa, né? E trouxe algumas vantagens, como, por exemplo, esse curso, a tradição cristã, eu dava semestralmente para alguns alunos em Campinas, presencialmente. Aí pegava um tema num semestre, outro tema no outro, variava muito. Mas eu tinha o quê? Quando tinha muito aluno, 12 alunos, 10, porque era só restrito, claro, a quem estava em Campinas, né? E agora não, você tem a possibilidade de estar conversando e dando aula, eu uso o Zoom, então você tem uma interação, como a gente está aqui, eu vejo a cara dos alunos, né? Estou dando aula para gente de todo o Brasil. E esse curso de 2015 ele foi até anterior a
esse boom católico que a gente teve, assim, né, de conteúdos católicos, Sim. que hoje já é uma comunidade bem mais estruturada e formada, e com várias pessoas relevantes e que Foi produzem, né, um praticamente conteúdo importante. iniciando junto ali com o Padre Paulo Ricardo, que foi mais ou menos O Padre Paulo Ricardo acho que foi em 2012, mais ou menos. Foi por aí. É. Foi por aí que começou. A diferença é que até poucos meses atrás, eu não estava falando diretamente sobre catolicismo e sobre vida espiritual. O primeiro curso é sobre voz, colocar a voz no lugar, porque as pessoas hoje falam, né, tem a voz muito mal. À medida que você vai crescendo, a voz vai saindo um pouco do lugar. Então, o curso busca só mesmo dar instrumentos para o cara recuperar a sua voz própria. Não é um trabalho já artístico, né? E depois dei um sobre leitura em voz alta, dei um sobre o trabalho do ator aplicado, sobre as técnicas e a teoria do trabalho do ator para a vida cotidiana, ou seja, não para atores, mas como, né, determinados conhecimentos podem ajudar as pessoas comuns. Né? E depois dei um curso sobre poesia junto com o meu amigo, o poeta João Filho. Porque eu não estava, quer dizer, meu trabalho, e aqui eu já estou mudando de chave, eu falo ininterruptamente. Né? É para isso que a gente está aqui. Então, me cortem, tá? Sempre que possível. Mas não havia mesmo nesse ambiente aqui, e mesmo em sala de aula, bom, não faz sentido, porque ali era teatro, segui um curso de teatro. Mas neste ambiente virtual, exceto uma coisa que eu comecei a fazer em 2015, que eu chamei de meditatio, onde eu gravo pequenos trechos das obras dos santos. Tem mais de 1000 áudios lá gravados, né? Eu fiz isso concomitantemente em gravações de poesias. Então, também tem mais de 1000 poemas gravados aí no canal do YouTube. Até que chegou um momento que eu digo, bom, já fiz minha parte nas leituras de poesia e parei de ler poesia, de gravar, né, e postar, mas continuei com esse trabalho do Meditatio, que hoje se transformou num... Eu chamo de podcast, mas não é exatamente podcast dialogado, é simplesmente áudios meus, que eu chamei de O Verbo Luz dos Homens. Mas eu dizia, então, que eu não estava... O meu público-alvo eram os artistas e pessoas com interesses culturais, gerais, vamos dizer assim, e não tinha um... Claro, eu sou católico, então isso se... Sim, existia uma identificação pessoal, mas não de produto, digamos assim, né? Não tinha nenhum. E não era, vamos dizer assim, estrategicamente, vamos chamar assim, não deveria ter, porque eu estava me dirigindo exatamente para um público que é maciçamente não cristão, quando não é anticristão, né? Então não fazia sentido, pelo contrário, não era nem bom, porque o cara já não ia me ouvir só porque, sabe? Né? E aí, há alguns meses atrás, eu, em oração mesmo, e meditando sobre o assunto, decidi me voltar para o público católico, um pouco no espírito daquela frase de Nosso Senhor, né? Ide primeiro as ovelhas de Israel. Não é? Porque percebi isso, quer dizer, às vezes, tudo bem, você aproxima pessoas da igreja, pessoas que são artistas, em geral, no meu caso e que não conhecem a igreja, estão distantes dela, etc. Aí o cara entra numa missa qualquer aí para dar uma olhadinha e ouve o que a gente ouve na maioria das missas hoje em dia e vê uma espécie de agitação sem sentido, né, que se identifica com vida espiritual, o cara sai correndo. Sim, se é para ele encontrar dentro da igreja o que ele já vê em todos os outros lugares, não tem porquê, né? Efeito melhor em geral. Não é? Porque depois a gente até pode conversar um pouco sobre isso, porque uma coisa que me preocupa há muitos anos é mesmo o estado, não só doutrinal, né, mas artístico da liturgia no Brasil.
se fez, assim, barbaridades, né? Por conta aí por vários motivos, né? Que depois a gente até pode conversar sobre isso. Mas o fato é que, se o cara entra, por exemplo, numa missa de um mosteiro de São Bento, com canto gregoriano, incenso, né? E, assim, vamos dizer, rigor ritual, ele percebe, no mínimo, que aquilo ali é um negócio sério, que aquilo ali, ninguém está ali para brincadeira, e não se trata de, vamos dizer, objetivos puramente mundanos, de diversão, etc., né? Então, somado a isso, a percepção mesmo, não percepção, a constatação de que muitas pessoas bem próximas, que até têm uma prática católica, são praticantes, como a gente diz, eu acho que é a única religião no mundo que tem essa divisão, né, entre os praticantes e os não praticantes. Você já viu um bandista praticante ou um bandista não praticante? O não praticante só não é, né? Só não é um Isso, bandista, pronto. isso é no nosso caso que existe essa distinção, né? Mas, enfim, percebi isso. Bom, mas as pessoas, outro dia, numa das aulas, eu falava sobre a distinção entre espírito, alma e corpo. E duas alunas, duas senhoras já, que têm 20 anos, pelo menos, de prática assídua, não sabiam dessa distinção. Não conheciam, porque não é clara para a maioria de nós. Eu precisei estudar muita filosofia para entender isso aí. E se confunde muito na cultura popular, né? Até com a mistura de outras religiões mesmo, de espiritismo, de outros tipos de... Espiritismo, por exemplo, espírito começa a ter corpo. É um corpo sutil, mas é corpo. Uhum. O espírito é imaterial, portanto não tem corpo, né? E assim por diante. Então comecei mesmo, conscientemente, a migrar, a fazer uma virada aí no meu trabalho. E estou trabalhando assim com esse curso, esse aí que está ocupando o centro do meu trabalho hoje. A gente criou dentro do curso um outro curso, a pedido dos alunos, esse aí às quartas à noite. Mas as segundas à noite, que eu chamei de Arte e Cosmovisão Cristã, onde eu estou tratando mesmo elementos mais relacionados à questão da arte. Uhum. Um outro curso paralelo. Quem se inscreve pode fazer os dois, mas o curso mesmo é este, a tradição cristã, onde eu já peguei vários temas como este que eu dizia. Agora nós estamos tratando sobre a penitência, aproveitando a quaresma, né? Estudando as três vias, no texto do padre Garrigou Lagrange. Enfim, o meu intento aqui é justamente passar para pessoas que não são necessariamente, que na maioria não são estudiosos e não precisam ser, pelo menos não no nível que é um intelectual de ofício, né? O que eu, durante 30 anos, aí, acumulei de conhecimento sobre a vida espiritual, sobre a igreja, sobre liturgia, etc, etc. Interessante que a gente tem visto de forma recorrente aqui essa história de pessoas que são consolidadas profissionalmente e intelectualmente, assim, que já tem uma caminhada pesada, importante, e aí então começam a produzir para católicos e criar coisas católicas, e para mim é uma diferença gritante, assim, porque a gente tem uma galera que começa produzindo já, sei lá, adolescentes, às vezes 15, 14 anos, que acham que vão ser pessoas de sucesso com 15 anos produzindo para católicos. Sim. E o próprio Alan é um exemplo. O Alan começou jovem e hoje pode dizer aqui pra gente, ele sempre comenta, ele olha para trás e ele vê coisas que ele certamente não faria hoje se vê mais maduro e muito mais pronto. Essa página com a cabeça que eu tenho hoje. Muito mais pronto para a missão que ele enfrenta. Sim. E é interessante isso, né? A gente pensar, a gente conversou com o Matheus Basso, com o Arno Alcântara, o Walter mesmo, o Walter Wellington comentou justamente desse aspecto, assim, eu vou lá e eu faço o que eu tenho que fazer. É a minha profissão, é o meu trabalho. Não interessa se é um trabalho católico ou não. Óbvio, não vai ser nada anticatólico, digamos, mas sim, tu faz o que tem que fazer e aí tu é reconhecido como profissional e aí quando descobrem que tu é católico, putz, aí tu já é um cara
né, conhecido, importante, com um trabalho relevante, um bom profissional, aí chama atenção tu ser católico, né? Porque se é o contrário, tu é um católico ali que não te esforça muito, que trabalha mal, é ruim, né? Tu dizer que é católico daí. Até, né? O senhor Escrivá tem uma passagem que diz assim, olha, às vezes eu olho esses católicos e dá vontade de dizer assim, sejam menos católicos. Né? Porque falta maturidade, né? E no Brasil isso é mais grave. Mas isso se tornou também universal, né? Hoje em dia, você com 30 anos é que está adolescendo, está chegando na juventude, né? E esses meninos não percebem isso. Então, eles compreendem uma série de dados verdadeiros, porém puramente abstratos para eles neste momento, que os maravilham, e com razão, porque é maravilhoso, é deslumbrante, né? É um horizonte que se abre para você quando você descobre o que é a verdadeira fé, infinito, literalmente. Né? Isso vai iluminando todos os recantos da sua vida, né? Todas as dimensões da sua ação, etc. E aí eles, imediatamente, por um impulso até bom, né? eu gostaria de dar para os outros isso, mas você ainda não tem, você só tem a notícia. Né? É a coisa do Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia. Você recebeu a boa notícia. Agora transforma isto em carne. O Verbo se fez carne. Depois que virou carne, naturalmente, isso começa a dar fruto. Não é? A semente só frutifica depois de crescer, né? Claro, vira espiga, São Paulo diz isso, né? Tem que esperar, tem que ter paciência. E hoje em dia tudo é muito rápido, né? Você tem, por exemplo, aqui na internet, você pode ter acesso a milhares de pessoas num clique. Então a tentação é muito grande. Aliás, né, deveríamos incluir isso aí, né? Não nos deixeis cair na tentação informática, eu acho. Né? Porque é muito tentador. Você tem realmente algo, você sabe de algo que seria muito bom que as pessoas soubessem. E aí o jovem pula a etapa fundamental, né? Que assim, para ser um apóstolo, eu não me considero propriamente um apóstolo, mas eu gostaria de cumprir melhor essa função ao longo dos anos. Você primeiro tem que ser um ser humano, você tem que ser alguém. Né? E isto, com a educação que a gente tem, com a cultura que a gente tem, leva muito tempo. Então, tem que se centrar aí, rezar muito. Outro dia eu estava falando com um menino que faz umas lives sobre liturgia, pensa essa questão da liturgia e da música, principalmente. E eu dizia para ele, olha, para compor para a liturgia, o músico tem que estar na quarta morada. Antes disso, não pode compor. Mas você não pode dizer isso porque os caras dizem que é antidemocrático. Vem todo o pensamento já moderno, atual, na cabeça do cara, porque ele não se limpou disso aí. Ele ainda está mergulhado na mentalidade contemporânea. E nós temos que... Essa mentalidade já está em nós, jovens, né? Estou me colocando no lugar do jovem aqui. Então, o que é preciso é, primeiro, fazer esse trabalho que tradicionalmente na igreja a gente chama da via purgativa. Você tem que se limpar desse negócio aí. E, ao mesmo tempo, você tem que absorver a visão do mundo e da realidade cristã. Isso leva muito tempo. E depois você tem que, mais que absorver isso, tornar isso parte da tua própria vida, não é isso? Bom, aí você já está, no mínimo, na segunda morada. Quanto tempo leva isso? Eu tenho um santo amigo, que é mesmo diretor de almas, que ele diz, mas é muito otimista, eu nunca vi ninguém fazer isso, que você precisa de 2 anos para atravessar a via purgativa, dedicando-se seriamente a isso. 2 anos. Eu vejo que, assim, olha, leva muito mais tempo em geral.
que as pessoas não se dedicam ao que deveriam, né? O que Ainda mais porque é um elas vai e deveriam. volta normalmente, né? Você fica ali na soleira, né? Entra e sai Uhum. na primeira morada, no tapete ali de entrada, anos às vezes. Eu fiquei. Uhum. Então, então é isso, quer dizer, eu acho que, de fato, nós temos aí um- uma um grande instrumento que, no nosso jargão, a gente chamaria de evangelização, mas ele tá um pouco superlotado pelo afã de muitos jovens, né, de já estar fazendo esse trabalho, quando eles deveriam estar assim de joelhos, rezando pelo menos meia hora por dia, fazendo, né, mais um terço, mais blá, 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 blá. Aí durante uns 10 anos, aí você começa, né? Vocês sabem disso, eu estou chovendo no molhado aqui. Mas eu acho que para quem está nos ouvindo, é É importante a gente importante. ressaltar que essa situação não é que ela é um perigo, não, ela já está instaurada. Tem que fazer uma espécie de limpeza aí nesse terreno, né? Porque, por um outro lado, é muito bom que a gente tenha esse instrumento, né? E essa questão toda, eu vejo muito, como o Thiago falou, eu vejo em mim. Eu comecei um apostolado, página chamada Um Jovem Católico, onde eu só queria postar música. Eu vejo o conteúdo que eu posto hoje, 5 anos depois, perto daquilo lá, eu vejo a minha caminhada de evolução. Mas eu ainda hoje, quando eu olho para mim, eu vejo essa miséria de quem entra e sai nem consegue, tá chegando na porta e tá tropeçando no tapete da primeira morada. É, E é muito complicado isso, porque hoje é muito jovenzinho e às vezes é muito adulto que tem mentalidade de jovem, que vive nessa questão combativa, nessa questão E de boa intenção, né? de boa De boa intenção, intenção. nem tanto, mas que é a questão assim, quer ser combativo, combativo, combativo e não combate a si mesmo, que é o maior claro, inimigo, sim, né? e que está lá, parece que não lê as escrituras. Está sendo dito o tempo todo isso, Exato. né? Mas, enfim, falta essa luta interior mesmo, para depois isso, né, se traduzir. Eu estava lendo, comentando, né, na aula, aquele livreto do padre Garrigou Lagrange que chama As Três Vias e as Três Conversões, que é uma espécie de resumo da grande obra, né, Uhum. As Três Idades da Vida Espiritual, não é isso? Eu acho que sim, na vida espiritual. E ele dizia ali justamente que não são as ações sociais, políticas, externas que podem modificar o mundo. Ele escrevia isso na década de 50. Ele já dizia, tem muita agitação aqui. Todos os santos sempre disseram que a maneira de transformar o mundo é com a oração. Uhum. E é através da oração profunda. Todos os santos são unânimes nisso aí. Não é? Então, aí, sim, com a vida de oração ao longo dos anos, cotidiana, no mínimo meia hora por dia, ao longo dos anos, aí Nosso Senhor vai te chamando para fazer alguma coisa. Não é você quem decide. Muitos dos maiores missionários, como Santa Teresinha, que é a padroeira das missões, passou a vida rezando, não saiu um palmo ali fora do Carmelo, né? E vivia o quê? Para as missões. E fez uma revolução no mundo, né? Então, Exatamente. católico, conhece-te a ti mesmo, a gente poderia, né, parafrasear um filósofo. Conhece, te aceita, te supera. Gente. Também o católico quer se superar, né? Porque a gente, essa coisa do homem velho e do homem novo ali de São Paulo, né? A maioria de nós, quando está ainda no início, e durante muitos anos já no processo de conversão, o que a gente chama de eu mesmo, não é o eu mesmo. É o homem velho. É uma construção cultural, social e pessoal. Você investiu muito
figura, a gente acha que tem ideias sobre nós mesmos melhores do que Deus, não é? Eu sempre rezo assim, ó, Senhor, restaura-me, faz de mim aquele que tu pensaste, não é? Porque tudo que eu penso para de mim mesmo é porcaria, é bobagem, não serve, não é? Deus nos pensou. Então, todo o trabalho espiritual, no fundo, é você matar o homem velho, você abrir espaço para que Deus te construa, faça, te crie. Deus está nos criando aqui e agora, né? Mas nós julgamos Deus por um empírio abstrato e não lembramos que Ele está dentro de nós, que Ele está conosco agora, nos ouvindo. É literal isso aí. A gente cria meio que um Deus nosso, como se um pensamento puramente antropocêntrico, né? E isso vem de duas... Exato, vem de duas vertentes, né? E eu aqui não quero fazer... Uma eu não vou fazer crítica e outra eu vou criticar, sim. Tem a questão da renovação carismática, que eu vejo muito boa vontade ali, mas que tem essa questão do antropocentrismo no sentir Deus em si mesmo em questões epidérmicas. Sim. E por isso a gente vê missas com balão para cima, e padre dançando, e forró, e essas coisas, e churicanta labassuri, bababá, e se tira o sentido da missa. Sim. E no outro extremo, que aí sim eu tenho que criticar, a gente vê uma tentativa de reduzir o evangelho a uma cultura antropocêntrica intimamente racionalista, no sentido de tudo é político, já diria Gustavo Gutierrez, o pai da teologia da libertação. Então tenta reinterpretar o evangelho sob a ótica política. Então tira o transcendente, e aí a gente esquece do ser espiritual que nós somos, né? E como é que a gente se posiciona nisso aí, professor? Antes disso, deixa eu só fazer uma correção ali para o pessoal que for procurar os volumões do Padre Garrido Lagrange. As 3 idades da vida interior. A vida interior. Interior. Justamente. Mas é um problema, porque assim, é muito comum mesmo no movimento carismático as pessoas acharem que é critério para a sua vida espiritual os seus sentimentos, suas emoções, que quando você sente, que Deus pode ser sentido. Deus não pode ser sentido, Deus é por espírito. É invisível. Né? Ninguém jamais viu a Deus, diz a Escritura. Né? E tem outra parte que o próprio Deus diz assim, quem me vê morre. Não é isso? Então, ver a Deus é assim, coisa que quem atingiu isso foi Santa Teresa, São João da Cruz, enfim. E eles sabiam muito bem, basta ler a obra deles, que isto não essas visões não eram psíquicas. Não estavam não tava no reino do psiquismo, né? Estava no reino do espírito mesmo. Então, você sentir-se bem não é critério. Você pode se sentir bem a vida inteira e depois ir para o inferno. Não é isso? E quando a gente vê que, quando a vida de oração ela começa a se aprofundar, a primeira coisa que Deus faz, todos os livros dizem isso, todos os autores, é ir tirando as consolações. Exatamente essas coisas gostosas, sensíveis, que você se sente, eu sou muito bom. Gente, só Deus é bom. Nem o Santa Teresa d'Ávila. Ela o tempo todo está dizendo, eu sou uma porcaria, eu não sou nada. É Santa Teresa d'Ávila, que diz a nós. Né? Tudo que nós temos, como diz São Paulo, vem de Deus, é dom. Então, não é negar isso aí. Então, as pessoas identificam muito assim, ó, uma participação na missa em que você se sentiu bem, foi uma boa participação. Às vezes, não. Às vezes é o contrário. Assim como na oração. Né? Não me lembro qual é o autor, acho que é aquele Abade Leloré,
que diz, mas isso aí muitos autores dizem, que geralmente as orações mais profícuas, mais ricas espiritualmente, são as áridas. São aquelas, às vezes, que você passa a oração inteira lutando contra a distração e a sua vontade, que também é espiritual. As pessoas confundem desejo com vontade, assim como elas confundem a alma com o espírito, né? A alegria anímica com a alegria espiritual, né? Então, o exercício da vontade na oração, você está ali no seu coração, está em Deus, e a sua mente está sendo puxada por distrações. Geralmente nesse estágio já tem uns demoninhos ali enchendo o saco, né, e botando imagem na tua cabeça, né, trazendo memórias, e você fica lá, né, em Deus, amando Deus, falando com Ele, reconhecendo a sua miséria, etc, etc. Isso é muito mais, geralmente é o segundo estágio já da vida de oração e muito mais rico, muito mais profundo. As pessoas não fazem mais silêncio. Como é que vão ouvir a voz de Deus? Como é que eles sabem que, dentro daquele monte de vozes que estão na sua cabeça, como é que eles reconhecem a voz de Deus? Não dá E não é o silêncio só de eu não falar, mas é o silêncio de não passar o dia todo com uma musiquinha no ouvido, de assistir. É silêncio de zero, né? De só o som da rua, enfim, da natureza. Escutar. Mesmo nesse trabalho que é técnico, sobre a voz, eu parto disso. Você não pode aprender, você não pode ter uma boa voz se você não tem um bom ouvido, se você não ouve. Então tem que primeiro limpar o ouvido, ficar em silêncio. Para falar bem, tem que estar em silêncio antes. Você primeiro aprende a falar ou a ouvir? Ninguém aprende a falar sem ter ouvido antes. Assim como ninguém aprende a escrever sem ter lido. Então, a recepção vem antes da produção. Né? E aí tem essa outra corrente aí que você aponta, e que fez muito estrago, de fato. No Brasil, então, é uma calamidade, né? Que é a tal da teologia da libertação, que traz tudo para o plano da luta política, né? Das condições materiais, né, do homem, projeta, né, o céu num futuro horizontal, né, onde todo mundo vai ser feliz. Os comunistas têm ainda essa ilusão aí, né, de um mundo perfeito, onde todo mundo... Esse mundo perfeito, onde todo mundo é feliz, é o paraíso. Tá lá o pecado para eles é apenas o pecado social, não é nem o pecado. Aí, assim, é como se você estivesse tentando pensar um problema com a sua alma completamente fora de ordem, desorganizada, cheia de conceitos errôneos, de imagens que provêm das mais diversas fontes. Veja, se você passa... Isso nem se restringe às vítimas da teologia da libertação. Você passa meia hora na frente do celular, do computador, você absorve mais imagens, talvez, do que um camponês medieval durante a vida inteira. Provavelmente, nossa, provavelmente. Né? E isso fica... Por isso, essa coisa do silêncio que você salientava é fundamental, limpar, né? Esse trabalho de esvaziamento, que não é a busca do nada budista. Não. E para quem não está acostumado, é uma situação quase que insuportável, né? Não é simples, é difícil mesmo criar essa... Ficar 5 minutos em silêncio. Bom, então tem que se exercitar. Fica lá, por exemplo, rezando uma oração vocal antes, né? E ouvindo as palavras da oração só. Você vai ver quanto é difícil isso, né? Você diz Pai e já vem 3 imagens. Não é isso? Aí já tem uma outra linha de pensamento enquanto a fala... Exatamente. Então, esse trabalho inicial, as pessoas
aí vale de novo o pessoal, muitas vezes aí no movimento carismático, não faz. Já quer saltar, assim, vou fazer a oração. Não, mas para aí. Você sabe o que está dizendo, por exemplo, você já, né? Quando você chama Deus de Pai, já é para dar um deslumbramento, né? A Santa Teresa, né, no Caminho de Perfeição, ela faz um comentário ao Pai Nosso, né? Falando sobre a vida de meditação, sobre a oração mental. Aí ela diz Pai e já fala 2 páginas, né? Sobre a maravilha que é. A primeira coisa que ela diz é assim: Senhor, tu começas a oração já com isso. Se fosse no final, já era uma graça muito grande, mas né, no teu amor por nós, tu já abres a oração nos dando a capacidade de chamar a Deus de nosso Pai, né, e etc. E aí ela vai. Então, o exercício na meditação foi perdido. As pessoas identificam a oração vocal com apenas o movimento dos lábios e da voz, né, sem a participação da inteligência. E diz a própria Santa Teresa, isso aí eu nem chamo de oração. A gente estava falando agora dessa questão mais que já é uma cultura estabelecida nesse ambiente de barulho visual, auditivo, espiritual. E eu fico, desde que a gente começou a conversar, eu estou muito curioso porque eu queria saber um pouco mais de como foi essa tua carreira toda nesse meio que talvez seja ainda mais, até talvez, de certa forma, a origem dessa cultura, né? Que é muito mais forte, essa cultura tanto de esquerda quanto de anticatolicismo, anticlericalismo, enfim. Como é que foi tanto a tua conversão lá no início, eu não sei se já era católico em algum momento e se afastou e voltou, mas principalmente como foi ser católico nesse meio, assim, quais as dificuldades, como é que era se colocar, mesmo que talvez não fosse algo explícito, assim, começa uma aula, bom, eu sou católico e vou dar tal aula, obviamente, mas como é que era a vida de um católico se colocando nesse meio e passando conhecimento, né, dentro desse meio? Bom, quanto a eu ser católico, eu sou batizado, fui batizado aí na igreja de São Sebastião, ali na Protásio Alto. Uhum, em frente ao Colégio Santo Inês. Isso, eu estudei no Colégio Santo Inês. Olha aí, eu também. Olha só. Estudei 2 anos ali, onde era misto na época. Depois do 2º ano, eu acho, ou do 3º, era só meninas. E até cerca de 7, 8 anos, eu ia à missa dominical aí na São Sebastião mesmo, mas na minha família não havia uma vida católica propriamente. E aí eu fui me afastando. Essa história é um pouco a maioria de nós, né? Então, só fui por uma via mais intelectual, vamos dizer, pelo estudo, eu fui descobrindo, né? Quando eu entrei na universidade, me fascinou a descoberta do Platão. Eu tive uma professora no primeiro semestre que me deu Platão para ler, uma professora de filosofia, uma introdução à filosofia, e ali assim começou um processo que veio até hoje, né, de estudar, de meditar numa chave filosófica. E depois, enfim, quando me converti, eu nunca tive um movimento muito, primeiro, apostólico no meio artístico, não falava do assunto mesmo porque, né, mas as pessoas sabiam, em geral, que eu era católico. E nunca, eu estou falando agora da década de 90, né, onde eu comecei a me movimentar mesmo até no meio universitário, porque eu não me formei, eu não tenho diploma, eu não sou diplomado. E se tem alguma coisa que eu tenho orgulho na vida é disso. Eu larguei a universidade em 82, na metade do curso, nem isso.
Na prática, eu tinha feito 1/3 do curso, né? E depois eu sempre voltei a dar aula na universidade como convidado, né? Até fazer lá esse concurso na Unicamp, porque a Unicamp tem uma carreira chamada magistério artístico, onde você prova, né, no mínimo 8 anos de trabalho na área, e você é considerado num patamar de um graduado, Uhum. na verdade, um mestrando, um mestre, né? Então, foi assim que eu passei a dar aula lá, mas é a única universidade no país onde eu posso dar aula, né? O que é uma virtude desse curso. Uhum. Mas, enfim, e não tenho nenhuma vocação para polêmica. Eu odeio polêmica, sabe? Eu gosto de ensinar, mas discutir... Sempre me vem aquela frase do Chesterton, né? Antes de discutir, é preciso saber o que não se discute. Só que ele ia lá para o que não se discute. Eu não vou entrar nisso. E mesmo porque, às vezes, é com colegas, não necessariamente da universidade, mas artistas. Eu não vou ficar ensinando, assim, para responder isso, eu tenho que te dar um curso aí de, no mínimo, 10 horas, para você entender uma coisa, às vezes, muito simples, né? Dentro da fé. Então, eu nunca falei sobre o assunto, praticamente, a não ser quando perguntaram, né? Então, eu sempre tive um relacionamento muito bom, e como eu venho deste meio, já fui muito louco, né? E então já não tenho, vamos dizer, eu sou da geração pós-hippie, né? Onde tudo já estava liberado, você não precisava brigar por nada, as portas estão todas abertas, tá entendendo? Você pode fazer o que quiser, né? Então nada me horroriza quando eu vejo esses meninos hoje fazendo essas barbaridades aí, tirar a roupa na frente da plateia. O próprio Zé Celso, que está com mais de 80 anos, faz espetáculos onde pega assim, vou ser meio elegante aqui. Geralmente eu sou gaúcho, eu sou um pouco chulo, mas como estamos num clube católico, isso vai ser um pouco elegante. Tá em Vai lá casa, e tá em casa. pega no membro viril de alguém, em cena, e considera isso um ato revolucionário. Eu digo, você não tem internet em casa? Você não tem TV a cabo? Do que você está falando? Sabe? Então a pessoa perdeu um pouco o trem da história. Eles ainda estão um pouco na década de 70, querendo destruir a moral cristã, que eles identificam com a moral burguesa, o que já é uma burrice. Isso. Mas, enfim, acabou, já, a civilização cristã acabou. Você está lutando com o quê? Vocês já destruíram. O problema está em outro lugar. Mas, enfim. Então, eu, por exemplo, nunca disse isso para ninguém, a não ser para aluno, porque o meu negócio é pedagógico. Você quer aprender, eu tenho alguma coisa para ensinar. O que eu tenho para ensinar, eu posso te ensinar. Você quer discutir? Procure alguém da área. Tem muita gente que é polemista, e eu não sou contra ser polemista. Eu sou contra eu ser polemista. Porque eu me enrolo, tá entendendo? Alguns anos atrás eu tive uma discussão com um colega, em função disso, que é um colega assim, Foucaultiano, Deleuziano. E aí eu comecei uma discussão. Só que assim, ele colocava um texto aí no Facebook, eu levava 2 dias redigindo o texto para responder. E eu postava. 5 minutos depois ele já respondia. Eu digo, eu não vou nesse ritmo, não dá, cara. Você nem leu direito, porque você já tinha a resposta pronta. Eu preciso de 2 dias para responder, eu não sou escritor, enfim. Agora, a situação mudou muito nos últimos anos, né? Ela se agravou muito. As ideias estão muito confusas na cabeça das pessoas, mesmo das pessoas mais velhas. A pessoa que não tem uma formação filosófica fica completamente perdida na discussão contemporânea, sabe? Na questão da teoria de gênero, na questão mesmo econômica, né? Se você diz, por exemplo, que é contra o comunismo, o cara acha que você é liberal. Só, né, tá entendendo? Aí você, não, também sou contra essa porcaria.
Eu só acho que essa porcaria é menos porcaria que essa aqui, mas não é isso? E assim por diante, né? O próprio Nelson Rodrigues, quando ele falava dessa questão, ele dizia: não é que eu seja capitalista, mas eu acho que o capitalismo é um mal menor do que o comunismo. Mas se você critica o comunismo é porque você é capitalista. Eu digo, pô, aí não dá para conversar. Então, o que eu faço? Calo. Eu já ouvi assim, as maiores asneiras na minha frente. E o que eu faço? É a sociedade do antagonismo, né? É a sociedade do antagonismo. É a luta estabelecida e fomentada mesmo, né? A luta de todos contra todos. Então, o que aconteceu é que, ao longo dos anos, à medida que as pessoas foram sabendo quem eu era, por outras vias, né? Não por uma declaração direta, eu fui sendo gradativamente afastado, não afastado, ignorado. E por meu lado, eu também fui gradativamente me afastando. Naturalmente, não foi um movimento escolhido, né? E com essas novas gerações que vêm aí, então aí eu já fui denunciado por homofobia, porque eu era comediante, eu fazia muita piada. Não faço mais, porque você não pode fazer piada de nada a não ser das vítimas autorizadas, né? Aí pode falar o que quiser. E eu, como humorista, você faz piada de tudo. Não tem critério, não tem, né? A começar por mim. Faço muito piada sobre mim mesmo, enfim. Mas uma ou outra piada que eu dizia em sala de aula geraram, eu estou até respondendo o processo nessa Secretaria da Diversidade da cidade de São Paulo, aí vem toda a homofobia, machismo, tem mais uma outra coisa, né? E já foi denunciado para a coordenação do curso, aí a coordenação perguntava, mas o que ele disse, sabe? Não se sabe o que ele disse, mas é muito grave. Né? Então, acaba que assim se criou um mito, uma legenda minha, que não corresponde em nada à minha vida, né? De alguém intransigente, reacionário. Né? Eu não consigo pensar nesses termos. Eu acho, veja, toda essa conversa que a gente teve sobre a própria situação da igreja não tem nada de reacionário, pelo contrário. Você está entendendo? Você está dizendo, não, você está. Isso aqui, olha, eu acho. Estou com Santa Teresa, isso aqui é uma má pousada, tá entendendo? No meio de uma tempestade. Né? Então, eu não tenho mesmo. Olha, não tenho. E tem muitos amigos ainda no meio artístico que entendem isso. E a gente só não entra, aqui nós discordamos, não vamos discutir, qual é o problema? Por que nós não podemos, por exemplo, por que eu não posso fazer uma peça de teatro com alguém que é ateu? Só se fosse uma peça catequética, né? Se não, você faz aí, eu tenho um grande amigo músico, ele não é ateu propriamente, mas não é cristão. Nós nos damos muito bem, funciona muito bem o trabalho, porque eu ouço a ele e ele ouve a mim. Né? Então, mas eu te confesso que assim, também eu estou com 63 anos, como eu dizia, e estou como que terminando minha carreira de artista e focando na pedagogia mesmo, seja ainda relacionado à arte, seja relacionado à vida espiritual, vamos chamar assim. E a minha impressão, pelo menos, é que, ao mesmo tempo que a gente tem essa dificuldade quanto ao ambiente em si, né? Por outro lado, é difícil justamente encontrar católicos ali, né? Tu comentou um pouquinho lá no início que essa questão artística na igreja está mais complicada, tem se agravando, mas como tu tem visto assim esse ambiente artístico aqui no Brasil, pelo menos, tem algum
alguma vertente que está melhor? Tem expoentes ou tem esperança de, enfim, pessoas que estão surgindo ou que podem surgir de algum tipo de formação? Como é que está esse panorama, assim? Olha, eu acho que na literatura tem alguma coisa, né? Esse amigo de quem eu falei há pouco, o João Filho, é um poeta, é um bom poeta e é católico. Ele se converteu, acho que há uns 5 anos, está ainda num processo, né? É muito amigo meu, e está fazendo uma poesia que é poesia mesmo, não é uma poesia catequética, né? E que tem, vamos dizer, uma atmosfera católica, né? Nós temos um trabalho admirável que a SEDET, que é essa editora aqui de Campinas, vem fazendo, para a qual eu já fiz várias traduções, inclusive, e que está agora abrindo um selo que eles chamaram de sétimo selo, que está produzindo, está editando grandes obras literárias, não só de católicos, mas também de católicos. Então, trazendo mesmo para o mercado editorial algumas obras que estavam esgotadas. Eu acabei de fazer uma tradução desculpa, o Diário de um Pároco de Aldeia, do Bernanos, que vai sair agora, acho que no início do mês que vem, talvez antes, que ficou, modéstia à parte, ficou bastante boa, né? E o texto do Bernanos é uma das melhores coisas que se escreveu em literatura, né? Por um artista católico. Nós temos a obra do Corsão, que foi reeditada inteira. Agora, acho que já editaram tudo, senão está quase no fim. Agora, que saída tem essa obra do Corsão? Pouquíssima. Os católicos não leem. E quando leem, eles ficam aqui no debate político, que tem que tomar consciência disso aí, é evidente. Mas não basta. Não é? Se você, por exemplo, não tem uma formação artística, especialmente literária, boa, consistente, você vai falar mal. Está entendendo? Eu vejo que figuras católicas brasileiras mesmo são mais desconhecidas para nós, assim, para essa geração mais nova até, do que internacionais. O próprio Corsão, pouquíssima gente, talvez agora esteja, eu vejo que tem um trabalho de palestras no YouTube, assim, que estão, de certa forma, trazendo alguns conteúdos dele, sim, mas ainda é pouquíssimamente conhecido, né? Sim. Mas, enfim, no meio literário eu sei, tem pessoas estudando, eu tenho esperança no Brasil, sabe? Mesmo. Porque eu vejo, tudo bem, 1% desse pessoal todo está se agitando. Bom, mas tem 1%. Há 20 anos atrás não tinha. Né? Que está estudando seriamente, está se preparando, né? E desse 1%, aí 1% talvez sejam grandes artistas. Mas eu não sei ainda. Tem o pessoal na música também, né? Tem que eu conheço, assim, pessoalmente, o Jefferson Bittencourt, lá em Florianópolis, que trabalha com coral, né? E música antiga. Nós não podemos nos reduzir à arte católica também, né? É outro preconceito que os caras têm, que, assim, livros que podem fazer mal à alma, não existe isso, sabe? Quando é um grande escritor, ele faz bem para sua alma, mesmo que seja ateu, né? Ou mesmo satanista é demais, né? Mas que seja ateu e muito maluco. Quer dizer, um grande exemplo é o Baudelaire, que até hoje se discute se ele é satanista ou não, se ele é católico ou não. Pois é, mas aquela obra ali mexe com as suas entranhas. E faz bem. Faz bem porque é um homem que sabia o que era o Espírito, sabia o que é Deus, sabe? Não era um bobão. E era um escritor maravilhoso. Então, você, como cristão, católico, a gente não deve esquecer, quer dizer universal.
Nós estamos, como diz São Paulo, abertos a tudo aquilo que é bom. É catolicizar aquilo que é bom, né? Exato. Né? Eu vejo isso, principalmente na mente, por trabalhar muito com jovem, professor. Né? São 5 anos trabalhando com jovem, e a gente sabe que o problema do jovem é ser jovem. Claro, Esse é o grande problema. realmente cura-se com o tempo, né? Espera, às vezes Alguns mais, outros menos, né? E se vê muito nisso, principalmente quando é recém-convertido, tá tendo essas primeiras experiências de eu vou criar a minha bolha e eu não vou mais ter contato com nada do mundo. Então não consome literatura, não consome arte, acha que escutar Queen, porque o Fred Mercury era gay, se torna pecado. Então, e aí perde-se o conceito do que é uma obra literária, de que tanto uma obra literária quanto uma canção estão retratando algo, não quer dizer exatamente que é aquilo que o autor vive na sua pele. Claro, não estamos... tu vai consumir a obra, tu não precisa aplicar isso aí, aplicar aquilo na tua vida, né? É um conhecimento que tu adquiriu. É diferente você consumir uma obra, né? Porque a gente tem que separar a obra de lixo. Você também não vai também dizer que é uma obra literária, ler 50 tons de cinza e dizer que aquilo ali, meu Deus. Claro. Então, você tem que ir adquirindo esse critério mesmo em contato com as grandes obras e absorvendo isso. Isso aí a gente tem centenas de listas aí na internet, feitas por gente de valor, sobre assim, as grandes obras da história da literatura, da música, etc. É isso que você tem que ouvir durante alguns anos, para aí começar a adquirir critério. Né? Gosto não se discute, gosto se educa. Eu estou nesse processo de educação. Leva tempo. Especialmente vocês que são já mais jovens do que eu, a minha geração ainda já estava decaindo o negócio. Mas a gente ainda tinha acesso, né? Estava no ar uma cultura muito mais consistente do que hoje. Né? E tem isso, as pessoas, por exemplo, em arte, elas têm muita pressa em produzir obras artísticas. Dizem, não, a formação do artista é muito lenta, leva anos, 10, 15, 20 anos. Enquanto isso, você vai lá fazendo suas experiências e vai botando tudo na gaveta. O João mesmo, esse poeta, conta que aos 28 anos ele queimou tudo que ele tinha escrito até então. E a maioria dos artistas faz isso, põe fora. Porque isso aqui é só exercício, ainda não é, né? Você não fez ainda a obra-prima. A obra-prima não é a melhor obra do artista. Essa expressão vem das formações, da formação artesanal dos artistas. A obra-prima é a primeira obra, que é dele próprio, é a que inaugura sua trajetória. Né? Mas se perdeu essa noção. Então, é isso que eu dizia, né? Em relação... A música litúrgica, então, pior ainda. Eu sou contra fazer música litúrgica hoje. Acho que tem que voltar ao canto gregoriano e ouvir durante anos aquilo ali, ouvir a música oriental, ortodoxa também, porque assim, é ortodoxo, não, são heréticos. Eles mantiveram esse aspecto cultural muito mais do que a gente aqui, né? Eles conseguiram guardar muito mais isso. Tanto os próprios ícones, né? Sim. Tem um autor, eu não vou lembrar o nome dele, que eu estava lendo essa semana, em que ele diz o seguinte, que na igreja russa, especialmente, ortodoxa, portanto, houve uma liturgização da fé. Então, talvez eles pequem exatamente pelo oposto. Mas, aí os orientais em geral, eles têm um amor pela tradição que nós não temos. Nós queremos sempre inovar. E eles não, eles sempre ficam, não, nós fazemos isso como os nossos pais faziam, os nossos avós, né? Mas hoje em dia, na internet, isso tudo está acessível. Então, quer fazer música para a igreja, reza muito, durante uns 10 anos aí, e ouve a tradição musical da igreja pré-século XVIII, XVII. Porque mesmo a música já de Bach, né, as músicas sagradas dos grandes compositores, em geral, são músicas para serem ouvidas, não para serem usadas na liturgia.
Uma missa de Bach não é uma missa. É uma composição musical inspirada na missa, pela estrutura da missa, mas é para ser ouvida, não serve para rezar. Uhum. Né? Então, vamos voltar à nossa tradição, que é o canto gregoriano. São Tomás fez assim, adoro ter devoto, fez. Não é lindo aquilo lá? Claro, foi São Tomás que fez, meu filho. Então faz assim, ó, canta o que São Tomás cantava. Já Né? tá aí pronto, né? E aí, quando você ouviu muita música tradicional, posso até dizer pré-renascentista, seja oriental, seja ocidental, e tem 10 anos aí de oração, ou seja, você está ali na terceira morada, não precisa ser na quarta, aí você pode começar a pensar em compor, né? Mas não é o que a própria igreja, aí, às vezes por influência da teologia da libertação, tem feito. Por exemplo, a campanha da fraternidade sempre tem uma série de músicas anual. Todo ano tem música nova. E é tudo uma porcaria. Acho que tu tá pegando Eu acho leve, né? Tu tá sendo muito leve, fala porcaria. Aquilo lá é lixo. o lixo do lixo. Sim, É marchinha, é forrozinho. Não gosto nem de falar. sim. Eu ainda assim, ó, eu me considero uma pessoa que precisa ter muito mais amor pela liturgia. E quando eu falo de liturgia, as pessoas já me xingam. Então quer dizer que se falta pra mim, que acho que me falta muito. Mas o que tá faltando pra esse povo? É, porque o processo não vem de agora. Pense, por exemplo, naquelas estampas, aqueles santinhos do final do século XIX, aquela coisa melosa, de um naturalismo chão. Aquilo ali já não é arte sagrada. E alimenta, quer dizer, depois do romantismo, né, começou essa coisa de que a gente achou que começou a achar que a arte emo, serve para nós sentirmos emoções e vivermos, não para contemplarmos a beleza, contemplarmos a verdade. E a arte é isso, a arte é um instrumento para a contemplação da verdade, da beleza, do bem, dos transcendentais, que são conceitos, na verdade é de Deus, né? Especialmente a arte sagrada. Ela tem que ser uma espécie de escada de Jacó, né? Que te leve para cima, né? Que dê apoio para a maioria de nós, que estamos aqui embaixo, para ascender. Você vê que o São Bernardo não precisava de arte. São Bernardo, dizem que ele, durante muitos anos, não sabia dizer como era o teto da cela dele, porque ele nunca tinha olhado. Então, olha o grau de interioridade, né, de concentração que um homem desses vivia. Ele não precisa, é por isso que os cistercienses têm muito pouca arte. E ele defendia isso, não tem que ter arte. Não, tem que ter arte para ti. Né? Mas para o povão, que foi uma discussão ali com aquele outro, eu não me lembro agora o nome desse abade, Saint-Denis, fazendo a primeira catedral gótica, praticamente, né? Aquelas catedrais góticas são uma maravilha, mas elas são um apoio exatamente para a população. Um homem muito espiritual já não precisa mais daquilo ali. É bom, mas não faz muita diferença. Tem até um caráter catequético, né? Muitos... Sim, sim. Eles diziam que são as escrituras em pedra, né? Então tinha mesmo isso. Era para a população, era uma obra de formação, só que com alto desempenho, né? Com uma forma artística excelente. E acaba que a gente, no final, a própria arte a gente já perdeu como conceito e como prática, né? E virou uma arte midiática, e a gente arrasta isso para dentro da igreja, né? Que é essa questão, essa mentalidade, por exemplo, de ter que fazer, sei lá, 10, 15, 20 músicas para a campanha da fraternidade todo ano. Isso é uma mentalidade de arte e de mídia, né? Porque na mídia é que precisa lançar a cada mês, a cada 3 meses tem que ter uma música nova e tem essa urgência em novidade, né? Como se a novidade por si só fosse boa, né? É uma toa de CDs que são lançados com música litúrgica, que é bateria, guitarra e...
Meu Deus do céu. E aí o pessoal ama, e aí de quem critique, aí de quem fale contra. Né? Então é exatamente isso que o professor falou, que é algo que eu tenho tentado tomar para mim, mesmo que sofrei todo tipo de crescimento nas redes sociais, é não ser polemista. Porque são discussões que acabam sendo vazias, porque as pessoas não estão para conversar, elas só querem provar o seu ponto de vista, mesmo que não tenha um argumento sólido para isso. Não se parte nem do mesmo pressuposto, normalmente, né? As bases já são diferentes, então nunca vai se chegar num lugar comum. A gente vê isso dentro dos próprios católicos e principalmente nessas apologéticas rasas, das quais eu faço o meu meia-culpa, que muitas vezes acabo participando delas, que é esses debatezinhos idiotas com protestantes que não vai converter o cara e o cara não vai mudar minha fé. E aí fica só aquela questão de um tentar provar pro outro que o outro tá certo, que eu tenho. Provar pro público que tá assistindo, praticamente, né? Que tá acompanhando. A página, o meu público vai concordar comigo, não vai concordar com ele. Então é meio que burrice, sabe? Então, você vê, o que arrasta é a presença da pessoa mesmo, e não o discurso. Você vê, o próprio Cristo era assim, ele passava, as pessoas iam atrás dele, não sabiam nem porquê, elas não sabiam o que elas estavam vendo, né? Então é uma pena isso aí, mas assim, é preciso conscientizar as pessoas, vai levar tempo. Mas eu acho que a gente está num refluxo já, sabe? Eu acho que eu vejo mais gente consciente disso. Vocês são um exemplo disso aqui, sabe? Ainda vai levar muito tempo, vai, e não adianta, tem que, por exemplo, fazer as pessoas ouvirem boa música para saberem distinguir da má música. Não é? Não adianta elas ficarem, você discutir, porque ela não vai perceber. Ela precisa uma reeducação estética, vamos chamar assim. É um exercício, né? Longo e contínuo, né? É. E aí as pessoas aos poucos vão, né, percebendo. A gente, claro, a igreja pensa em termos de séculos, né? Nós pensamos em termos de dias, porque a nossa vida é curtinha, então, né? Então, temos que plantar aí, eu acho que vocês que trabalham com jovens, é um trabalho fundamental, tem que, sementeira, sabe? Tem que fazer esse trabalho de base mesmo, que não é propriamente o meu, sabe? Eu não trabalho com adolescentes, criança, então nem pensar. Isso não é minha vocação, não sei fazer, né? Mas tenho feito isso com jovens, sim. Para mim, até aos 40 anos, o cara ainda é um jovem. Então, porque eu tenho mesmo, assim, muita coisa a dizer para esse pessoal, que não sabe, economizar trabalho para vocês. Porque muitas vezes são coisas assim que eu levei anos para entender e que eu posso resumir em 2 aulas, né? E dar as indicações, olha isso aqui, mas aquilo lá que está ali, né? Descobrir o caminho batendo cabeça e pode indicar agora o certo, né? O fácil, o caminho mais curto. Isso eu falo pelo tipo de curso que eu tive que dar, professor. O meu curso ele é Castidade Descomplicada, que é simplesmente para as pessoas, para esses jovens, pararem de olhar essa questão da castidade como uma privação, e sim poder aprender como um estado de liberdade total do ser humano, mas liberdade em Cristo. E aí, parece que quando eu vou falando, o pessoal começa a deixar os comentários lá, parece que eles estão descobrindo a roda. Sim. Sabe? Porque, não acredito que é muito mais além de não ter relação sexual antes do casamento, de não me masturbar, não sei o quê. E fica naquilo ali. E aí, quando eles descobrem aquele mundo, parece que fica muito mais simples de se viver uma virtude. Então, se nesse sentido da castidade, que é algo que é muito recorrente entre os jovens, imagina quando a gente vai aprofundando a fé católica e entender que da complexidade dela a gente entende a simplicidade dela. Eu sei que é meio dúbio falar isso, mas ela é muito simples e talvez a simplicidade que a torne complexa e aquela complexidade que a torne simples. Claro. Mas é uma beleza inigualável, né? O Alan, que gosta da galera do pode ou não pode, ali, que faz as perguntas para ele, pode isso, pode aquilo. Imagina se tem uma pessoa que fica a vida inteira pensando a fé católica como pode ou não pode. Tem
uma infinidade de coisas além disso para se aprender, para se exercitar, se praticar, e perde a vida inteira no raso, na superfície da fé, né? Ela fica quase que impedida de ir adiante, né? Porque ela está com um tipo de raciocínio... Ela mesma se ancora aí, né? E nesse sentido é bom a gente sempre lembrar que o Concílio Vaticano II foi profético sob esse ponto de vista, sabe? Eu também falo, não do Concílio em si, mas o Concílio trouxe muitos problemas, né? Não há dúvida. E os próprios textos, às vezes, são ambíguos, tem alguns problemas nos próprios textos. Mas não há dúvida que essa ideia de um chamado universal à santidade e do papel essencial do leigo na vida, não só na vida da igreja, mas na vida de evangelização, foi profético. Porque, de uma certa forma, se você vê as mensagens de Nossa Senhora já em Salete, já em Nossa Senhora, nas aparições de Salete, em 1846, e depois um texto anterior, que é de São Luís de Montfort, né, o Tratado da Verdadeira Devoção, ele já fala ali, e ela usa essa mesma expressão em Salete, sobre os apóstolos dos últimos tempos. Não é? Ou seja, é preciso que os leigos assumam esse papel, mas tem que perceber isso que a gente falava um tempo atrás, que primeiro é necessário uma conversão pessoal mais profunda, uma luta contra si mesmo durante um certo tempo, né? O que a gente chama na tradição da via purgativa, para que você comece, de fato, a estar habilitado, vamos dizer assim, a fazer um trabalho externo mais consistente, né? Então, porque hoje em dia, uma boa parte do clero não pode fazer esse papel, seja por desconhecimento, né? Eu não estou falando nem dos infiltrados, que são muitos, né? Mas os que estão ali de bom coração, de boa vontade, seja por desconhecimento, seja, às vezes, por um problema estrutural mesmo. Ele não pode dizer determinadas coisas. Ele tem um bispo, ele tem a obediência a cumprir, não é? E nós não. Né? Nós temos que, claro, com toda a responsabilidade, mas nós podemos dizer coisas que só um leigo pode dizer. E usar expressões até que o sacerdote não pode usar. Xingar, né? Falar, né? É o tipo de coisa que não pode ser feita por um sacerdote. Mas nós podemos, e nós temos que fazer isso. O problema é que, assim, é aquilo que a gente já bateu bastante hoje, mas tem que insistir muito ainda hoje com essa meninada. Né? Ó, reza muito aí. Não tem mais nada mais. Estuda a doutrina. Você já tem papel, né? Tem assunto aí para muitos anos. E você vai estar transformando seu ambiente. Se você se torna um pouquinho melhor, através da luta interior, do que nós chamamos de ascese, as pessoas que estão à sua volta vão receber o influxo disso aí, elas vão melhorar um pouquinho. É sutil, às vezes, a influência, não é palpável, mas é real, não é? E ao longo do tempo ela vai se tornando mais clara, né? Claro. E você tem que ter muito cuidado com isso. Eu sempre digo que, olha, você tem que ser muito sincero, porque senão você vira um carola hipócrita, e aí você vai afastar as pessoas, você vai piorar o seu ambiente, né? Cagando regra, desculpe, agora escapou. Não tem problema. E que Né? Em volta de você, sabe? Né? Estigmatizando as pessoas, mandando ninguém para o inferno, sabe? Isso não é teu papel. O teu papel é mártir, quer dizer testemunha. Mártir não quer dizer alguém que, claro, ficou com essa acepção também, porque é um testemunho, martírio, especificamente, né? De sangue.
Mas mártir quer dizer, em grego, testemunha. Então, como disse o poeta, meninos, eu vi. O quê? O que fala aí o que você viu. E o que você não viu, só leu. Não fala. Não fala porque você não sabe direito. Você só tem a formulação verbal da coisa. Você não a entendeu. Fala aquilo que você está vendo, e o que você não está vendo, você diz assim, eu não sei. Isto sim pode ser, né? A sinceridade Eu não sei se é verdade essa etimologia, porque tem muita etimologia inventada ao longo da história, mas eu gosto dela de qualquer forma. Dizem que sinceridade vem de sem cera mesmo. Ou seja, que uma estátua de mármore, quando tinha defeitos, o artista cobria esses defeitos com cera, né? E quando então, sem a cera, apareciam aqueles defeitos. Nós temos que ser sinceros nesse sentido, nós temos que estar com o coração na mão, inclusive com os nossos defeitos. Sabe? Claro, não vou ficar confessando pecado para todo mundo. Mas não é pecado que eu estou falando. Não é a apologia dos pecados, né? É a realidade. É a tua realidade. Eu sou uma porcaria. Só que, assim, faz 20, 30 anos que eu estudo isso, então, e trabalho nesse sentido. Então, eu sou uma porcaria um pouquinho melhor, né? Pouco menos que antes. Um pouco menos que antes. Um pouco embelezado. Mas continua a mesma porcaria. Porque as pessoas estão precisando, assim, urgentemente disso. No fundo, nós vivemos assim um ambiente de desesperados, pessoas que não têm perspectiva na sua vida, e aí elas colocam essa perspectiva nas coisas mais banais, sabe? E engolem a primeira ideologia que aparece, porque ela substitui, ela se torna um ersatz de uma verdadeira esperança, né? Ela sim é como o ópio do povo, né? Sim, ao contrário do que se diz. Exato. Então, as pessoas estão precisando mesmo de nós cristãos, mas de cristãos que entendam mesmo o que é ser um cristão. Não precisa ser, aí não precisa ser santo. Para fazer música litúrgica precisa ser um pouquinho. Ícone, arte litúrgica em geral. Mas para isto não, né? Não fique enchendo o saco das pessoas com apologias, cagando regra, como eu disse há pouco, moralismos baratos, né? E abra-se, dê apoio para as pessoas, porque elas estão precisando, né? Amizade, amor pelo próximo. É difícil? É que isso aí é difícil, né? Que é o que é fácil. O que é fácil todo mundo faz, meu filho. Né? Eu sempre digo assim, em relação à própria arte, porque a arte moderna se caracterizou pela progressiva negação da forma, até nós chegarmos à destruição da ideia de forma, né? Isso aí daria uma conversa. Futuramente vocês me chamam de novo para a gente falar sobre a forma. Certamente. Mas eu dizia isso por outra razão, que houve essa progressiva. Fui falar. Mas a gente acabou de bater o nosso recorde de tempo de podcast. Eu estou preocupado, já está 1h30 aqui, né? Nem aguento ouvir tanto. Esse foi, acho que chegou primeiro a bater 1h30, Thiago. E a cada episódio a gente tenta superar o nosso tempo anterior. Porque a gente teve aqui numa verdadeira aula, né? Uma verdadeira aula. Então, e certamente vamos querer conversar mais vezes, professor. Sem certamente. Sombra de dúvida. Mas, antes de mais nada, já quero agradecer ao professor Roberto por estar aqui conosco, né? Foi, assim, como falei já há pouco tempo atrás, mas vou repetir, uma verdadeira aula para nós, para mim e para o Thiago, com certeza para vocês. Então, professor, muitíssimo obrigado, né? Como eu falei, acho que foi uma profecia lá do início do podcast. Estávamos com a cápsula calibradíssima, né? O café saiu muito bom. Então, muito obrigado por ter ficado aqui conosco, professor, assim, de coração.
Eu que agradeço o convite de vocês, foi uma alegria estar aqui. Você sabe que, para falar, eu não pago imposto, né? Então, ainda mais com conterrâneos, os dois são gaúchos? Eu sou de Santana do Livramento. E eu de Porto Alegre mesmo. Porto Alegre mesmo. Então, ainda mais com essa péssima, mas foi uma alegria. E acho que, assim, continue com esse trabalho, nós estamos precisando mesmo formar as ovelhas do Cristo, né, que estão muitas vezes aí perdidas por falta de pastores. Não no sentido, claro, hierárquico da coisa, não estou falando que não tem sacerdote. Não, falta de gente que se dedicou a aprender para poder ensinar. O último mandato do Cristo para nós foi ensinar. Mas para ensinar você tem que primeiro aprender, né? Desculpa, não vou continuar falando, não. Quantos de nós não estamos dispostos a aprender? Então fica a dica aí de muita gente que acha que por ler 2, 3 coisinhas já é o suprassumo do saber. Vamos vestir a sandalinha da humildade, ouvir mais, estar disposto a ouvir mais. Sempre tem alguém que sabe mais que a gente, sempre. Então, muito obrigado, professor. Muito obrigado, Thiago, pela parceria de sempre. Nosso café não se esgotou, a gente tem cápsula para muito mais e certamente o professor vai estar aqui conosco e esperamos que vocês também estejam, né? Compartilhem o podcast, sigam o professor Roberto Malé no Instagram, conheçam o site dele, cursosmalé, com 2 L's e temudo.com.br, né? Tem muita coisa bacana ali. E não deixem de seguir o Hub Católico, o Thiago e este que vos fala nas redes sociais. Certo, pessoal? Até o próximo café. Não deixe ele esfriar. Até mais. Um abraço. O podcast Café foi produzido pelo Hub Católico. @Hub Católico no Instagram, Twitter e Facebook ou hubcatólico.com.